Olá a todos, meu nome é Gustavo Lima. Venho por meio deste vídeo fazer uma apresentação acerca do artigo intitulado Um estudo analítico acerca do conhecimento dos profissionais da contabilidade acerca da teoria do ICMS. Sou um dos autores deste projeto, juntamente com os revisores, que são os professores Sérgio Roberto, Jonas Moraes Gando, Enivalda Alves e Rubens Oshiro. Eu gostaria, antes de tudo, primeiramente, agradecer pela palavra, pelo tempo, né, e pela oportunidade que o Conselho tem fornecido e também agradecer pela seleção do meu artigo. Mencionei, então, nós somos os autores e revisores deste projeto, então eu sou Gustavo Lima e os professores também que fizeram parte de toda essa empreitada. Bom, essa apresentação ela tem como o principal objetivo evidenciar e clarificar algumas questões acerca do artigo que foi apresentado, que foi mencionado logo no início dessa apresentação, para que possamos atender as determinações e também evidenciar de forma clara e objetiva este artigo. A agenda vai seguir essa seguinte linha do tempo, com o contexto da pesquisa, o problema e o objetivo, revisão da literatura sobre o tema, a metodologia, quais foram os resultados desta pesquisa e, por fim, uma conclusão acerca de tudo que foi apresentado e do artigo que foi apresentado também ao Conselho, né? Então, em relação ao primeiro tema, ao contexto da pesquisa, eu trouxe aqui os principais pontos que foram observados no meio durante essa pesquisa e aí eu vou evidenciar eles um pouco e falar um pouco sobre cada um deles, né? Então, o primeiro deles, em relação ao contexto da carga tributária e da conformidade, né, da complexidade dessa carga tributária, eu trago aqui então alguns fatos que assim no Brasil hoje nós temos uma alta carga tributária, né? Então, hoje você tem uma carga tributária ali que gira em torno dos 70 e poucos por cento, desde o consumo, né? Tributação sobre consumo, até a tributação sobre renda. Então, você tem ali uma carga tributária muito exaustiva e muito carregada, né? Além disso, você também tem toda a complexidade para demonstração, né? Para as entidades federativas, tanto governos estaduais, federais e municipais, de todos esses tributos que são apurados e recolhidos pelas empresas. Então, você tem uma alta carga tributária com uma complexidade absurda, né? Que nos leva ao segundo ponto, que são os custos de conformidade. Juntamente com toda essa complexidade e essa alta carga tributária, você tem custos de conformidade para que você possa atender as determinações da legislação e do fisco, por meio de obrigações principais, obrigações acessórias, para que que as empresas, né, elas atendam às demandas da legislação e não tenham nenhum tipo de litígio, né, tributário ou até criminal. Então, juntamente com isso, o profissional que está na linha de frente para que isso possa ser atendido é justamente o contador, né? É o profissional contábil. Então, esses contadores, eles estão na linha de frente para que toda essa determinação da legislação, toda essa conformidade, toda essa complexidade, toda essa carga tributária, ela seja atendida de maneira, no mínimo, perfeita à legislação. Pois se não for perfeita e no detalhe da legislação, isso vai gerar custos para a empresa, como multas e juros, por não entregar informações corretas, por não apurar um imposto correto. Então, esse profissional, ele está na linha de frente, bem como ele é responsável não só por estar na linha de frente, como operacionalizar tudo que existe em relação à tributação e carga tributária dentro de uma empresa. Então, para que ele possa fazer isso, desde o início da sua profissão, ele precisa que esse ensino em relação aos tributos, no caso da nossa pesquisa do ICMS, ele precisa que, no mínimo, esse ensino ele atenda ao básico da legislação em relação a todos os temas. Claro que dentro da profissão você desenvolve mais conhecimentos ao longo dos anos, porém é necessário que dentro de um curso superior esse profissional ele saia 100% apto a exercer a sua função, né? Então esse é um dos principais contextos dentro dessa pesquisa. E aí o que nos leva a uma relação da teoria e prática, que é entre o que esse profissional aprende na faculdade, né, na sua universidade, na sua formação, com o que ele realmente vê no dia a dia de trabalho, com o que ele realmente vê ali nas suas apurações, em emissões de notas, em revisões e etc., que é o que ele vai ver se realmente o que ele aprendeu na faculdade
atende e o suficientemente, pelo menos no mínimo da legislação, a sua profissão no dia a dia, né? Então, o que nos leva ao último ponto, que é a deficiência no conhecimento, né? Então, com todo esse cenário, vê-se que há uma deficiência no conhecimento desses profissionais em relação ao tema de CMS. Então, em relação ao contexto, foi identificado também a falta de capacidade desses profissionais de atenderem à legislação, né? Como eles não possuem ali um conhecimento é, fortemente obtido por meio da sua formação, eles acabam não atendendo à legislação tributária. Então, uma outra análise que foi feita dentro da pesquisa é que os cursos de ciências contábeis, os cursos superiores de ciências contábeis, eles não preparam o profissional quando o assunto é ICMS e sua teoria. A teoria de ICMS, métodos de cálculo, utilização de benefícios fiscais, regimes especiais, não prepara. O profissional ele sai sem esse tipo de conhecimento, né? Então, o outro ponto que foi levantado durante o artigo, né, na pesquisa, que a matriz curricular dos cursos de ciências contábeis, ela é insuficiente, né? Ela não atende ao que realmente o profissional precisa, além de ser totalmente desatualizada. Hoje em dia você tem uma complexidade muito maior do que você tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, é uma matriz muito travada que não permite que as universidades elas possam explorar isso dentro das salas de aulas, né? Então, o que também nos levou a uma outra análise dentro do artigo foi em relação à complexidade do mercado de trabalho, toda a sua legislação, ali alguns artigos que também trazem quantidade de legislações que são alteradas diariamente, etc. Então, todo esse contexto ali trabalhado. Bom, o problema da pesquisa, qual é o grau de conhecimento dos profissionais acerca do CMS? As instituições de ensino, elas realmente preparam os profissionais? E o grau de conhecimento dos profissionais acerca do ICMS, né, que é o objetivo dessa pesquisa. Então, ali, a justificativa do trabalho, ela é bem do que eu já comentei, tanto no contexto do desenvolvimento, então, mudança na legislação, volatilidade da profissão, anseio do mercado de trabalho, atendimento ao compliance tributário, entendimento e entrega das informações. Tudo isso já em linha com o que eu comentei. Aqui a gente tem a metodologia da pesquisa, né? Ali o que foi utilizado, o método quantitativo e etc. Nós temos o sujeito dessa pesquisa, que foram os profissionais do curso de Ciências Contábeis e somente Ciências Contábeis. A coleta de dados foi por meio de um formulário online do Google Forms, com um total de 123 respostas. Esse aqui é uma foto do formulário para identificar o perfil de cada um dos profissionais. Essa é a continuação do formulário. E aqui nós temos o resultado da pesquisa, né? Então, por meio dos perfis que foram analisados, nós identificamos que apenas um deles possui realmente uma diferença no conhecimento acerca do ICMS de acordo com esse perfil. Então, dos que não tiveram diferença, o vínculo empregatício não representa nenhuma diferença estatisticamente alta, né? Então, ele não tem nenhuma diferença se o profissional está empregado ou desempregado. Bem como o gênero, se é homem ou mulher, também não produz nenhum tipo de diferença, bem como a faixa etária, se é mais novo, mais velho, também não tem nenhum tipo de diferença em relação a esse conhecimento. O nível de formação também não, se é formado ou se é estudante, bem como a área de atuação também não. Então não possuem diferenças estatísticas. Já em relação ao cargo, aí sim nós temos uma diferença na qual os gerentes, chefia e coordenação possuem um conhecimento maior, né, estatisticamente maior do que os outros grupos. Isso se dá pelo fato de esses profissionais possuírem mais tempo dentro da sua atuação, dentro da sua área, né? Então, dentro disso, nós temos as considerações finais, que são relação à teoria e prática, que os profissionais eles não possuem conhecimento para que possam atuar na prática. Esses profissionais não possuem a capacidade aptos o suficientes para atuar com o ICMS apenas com a sua formação. Os impactos da deficiência no ensino podem se ver por meio do artigo que foi apresentado, e o resultado da pesquisa é o que foi mencionado, que os profissionais com cargos maiores, eles possuem mais conhecimento, mas isso se dá pelo fato de esses profissionais estarem mais tempo na área e não pelo fato de eles estarem ali, então, é, com esse conhecimento vindo da sua universidade. E a sugestão de nova pesquisa seria em relação a outros tributos, uma amostragem um pouco maior, e
E talvez também fazer um conjunto de vários tributos, talvez os tributos federais sejam uma boa ideia, que você pode ter um pouco mais de conhecimento das pessoas, né? Então, essa é a apresentação. Eu novamente agradeço pela palavra e pelo tempo de todos. Espero que a apresentação ela tenha evidenciado e clarificado um pouco mais sobre o artigo.